tarde, meu nome é Cláudia Carla, estarei com vocês de segunda a sexta trazendo papos muito interessantes. E hoje eu vou falar de um tema que apavora muitas pessoas: ofensas e xingamentos na internet. Você acha que isso é crime? Você acha que não pode ser pego? Então a gente trouxe um time de especialistas para falar sobre o assunto. Recebo ele, o doutor Nelson Montini, advogado, Luciélio Guimarães, ele que é jornalista, especialista em imagem, e também uma participação da psicóloga Joana Dark Sakai. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Cláudia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor Nelson. É um assunto quente, hein, que vocês estão trazendo hoje. E vamos lá, né, doutor Nelson? Ô Luciélio, só fale, por favor, um pouco do que você faz. Você é especialista em imagem, rapidamente sobre isso. Isso, eu sou estrategista de imagem pública e aí o que é que faz o estrategista? Além de criar estratégias para exposição pública de qualquer pessoa, eu também crio cursos universitários e dou palestra para disseminar o assunto aí e fazer uma espécie de letramento de imagem, comportamento e reputação para as pessoas. Doutor Nelson, você que é um advogado, você vai falar com a gente sobre as leis hoje, né? Isso, eu vou mostrar as nuances entre ofensa, entre crítica, o que pode acontecer e como as pessoas conseguem, de fato, se proteger, né, contra esse tipo de ocorrência. Então, é o seguinte, se você acha que tá tudo bem xingar na internet, se liga. As redes sociais revolucionaram a forma como as pessoas se comunicam. Hoje, qualquer pessoa pode compartilhar opiniões, ideias e experiências para milhares de pessoas em poucos segundos. Mas junto com essa facilidade, surgiu também um problema que preocupa especialistas, educadores e famílias: a violência verbal no ambiente digital. Comentários ofensivos, humilhações públicas, discurso de ódio e ataques pessoais tornaram-se frequentes em diversas plataformas. Muitas vezes, quem está atrás de uma tela acredita que pode dizer qualquer coisa sem sofrer consequências. No entanto, palavras podem causar impactos profundos na vida das pessoas, afetando a autoestima, a saúde mental e até mesmo a convivência social. Além disso, existem leis que podem responsabilizar quem pratica ofensas, injúrias, difamações e ameaças pela internet. Mas afinal, onde termina a liberdade de expressão e começa o desrespeito? Pois é, onde começa a liberdade de expressão e como isso termina em desrespeito, né? Luciélio, você acha que os xingamentos nas redes sociais aumentaram nos últimos anos? Olha, Cláudia, na verdade, as telas são reflexo da vida real, da vida comum. Então, desde o começo da humanidade, existe essa aversão e policiamento do comportamento alheio. Óbvio que com a internet, tudo se amplifica e aí a gente tem essa sensação de que os xingamentos, né, as ofensas aumentaram. Mas, na verdade, só tem aí um holofote maior que os veículos tradicionais têm mais responsabilidade e não permitiam, né, que esse tipo de coisa fosse ao ar. Agora, como todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo fala o que quer, na hora que quer, tem essa liberdade de expressão, e aí acaba confundindo e ultrapassa aí, né, o que é considerado aceitável na sociedade. Mas sempre teve, Carla. Se a gente, sem me alongar muito, e passando rapidamente pela história, desde as cavernas a gente se unia em tribos para atacar os rivais. Verdade. Depois disso veio, sabe, ao longo da história, a questão do ostracismo mesmo, né, de onde vem o cancelamento das pessoas. Isso surgiu na Grécia, lá na Grécia Antiga, e no parlamento. Olha que coisa curiosa, os políticos escreviam o nome ali de quem eles consideravam com comportamento inadequado, escreviam uns cacos de
tipo um caco de telha, chamado ostracon. E aí, o julgamento ali da Bolê, que era o parlamento, expulsava essa pessoa da comunidade, ficava 10 anos fora. E depois isso veio ao longo da história, com famosos, com anônimos. Na Idade Média, tinha uma coisa, artistas populares, por exemplo, as pessoas viam que cantavam mal. Sabe o que eles faziam, Cláudia? Eles começavam a jogar fruta nesse artista. Meu E Deus! ovo podre, enfim, tudo. E um caso mais grave, eles usavam uma flauta chamada Schandflute, que é flauta da vergonha em alemão. Ficava preso aqui no pescoço e o coitado do artista tinha que ficar sendo humilhado em praça pública com o dedo preso aqui, ó, na flauta, e por dias. Nossa, Então, o que fariam comigo? Não, você é talentosa, então você passaria Eu ia ficar tranquilo. pendurada de cabeça para baixo. Doutor, vocês acham que o xingamento aumentou na internet nesses últimos anos? Olha, pelo menos pelas demandas que começaram a chegar, aumentaram justamente por dois motivos que a gente percebe, né? O primeiro é pela proliferação de perfil falso, né? Os famosos fakes. Tem isso, né? Muitos perfis falsos. E o perfil falso, ele gera uma falsa percepção de anonimato. Então, a pessoa que está por trás desse perfil, ela se sente livre para poder fazer qualquer tipo de ofensa, acreditando que isso não vai ter nenhum tipo de represália, que ela está protegida por esse anonimato. Então, a gente percebe que esse é um dos principais fatores que gera esse tipo de atitude, né? E, de fato, cada vez mais está aumentando ao Poder Judiciário esse tipo de demanda. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, vocês acham que os pais devem ser responsabilizados pelo que os filhos, né, pelos que os menores de idade postam e ofendem na internet? Que era isso que a gente conversou, né, doutor? Isso, correto. Pelas normas que nós temos, né, nós temos o Código Civil, que vai versar aí sobre essa parte de indenização. Quando a gente tem menor de idade, ocasionando esse tipo de ato, né, que já entra na esfera criminal, a gente sabe que muitas vezes o menor de idade não tem uma condição de reparar civilmente ninguém. E nós temos casos que, de fato, pessoas que foram ofendidas precisaram frequentar médicos, psicólogos, psiquiatras. Isso gera um custo. E esse custo, uma vez que os menores de idade não têm essa condição, o próprio Código Civil ele já determina que os pais ou responsáveis passam a ser responsáveis por essa indenização. Então, os pais, de fato, eles têm este dever de responsabilização civil perante os atos que o menor acabar ocasionando. Inclusive, o que você está dizendo, tem uma psicóloga, né, a doutora Joana Dark Sakai, ela explicou justamente sobre esses efeitos que causam a internet, essas ofensas, essas críticas, que daqui a pouco eu vou perguntar para vocês o que é a diferença da liberdade de expressão, do discurso de ódio, o que é crítica, o que é ofensa, né? Então, vamos assistir o vídeo da psicóloga que explica direitinho exatamente isso que o senhor acabou de falar, doutor. Se liga no vídeo. Quando a pessoa é xingada nas redes, o cérebro entende como ameaça real, de modo que uma ameaça social ativa as mesmas áreas cerebrais que uma ameaça física real. Então veja, essa pessoa fica com insônia, com dificuldade alimentar, com dificuldade de foco, concentração, angustiada, ansiosa, porque a autoestima dela se tornou rebaixada. Quando essa pessoa é criança ou adolescente, isso é até um pouco pior, porque as crianças e os adolescentes não têm ainda o seu córtex pré-frontal amadurecido suficientemente para lidar com as emoções negativas. Desse modo, qualquer brincadeira, né, que não seja entendida como tal, se torna gatilho para a vida toda.
Então veja, do ponto de vista de quem agride, né, a pessoa também não fica bem. Ela, embora esteja protegida pela tela, ela fica viciada, porque fica com falso poder, a falsa sensação de poder. E uma pessoa com a falsa sensação de poder torna-se, num ciclo vicioso, cada vez mais poderoso para atacar, considerando que a tela o protege. Entretanto, ela fica com dificuldades de resolver conflitos na vida real. Por quê? Porque ela só sabe atacar sendo protegida pela tela. Então, veja, é uma pessoa que também sofre, além de um sentimento de culpa que lá na frente, que lá no futuro, em algum momento, vai causar nela também uma dor. Isso quer dizer que ela também vai ter prejuízo na saúde mental. De modo que a liberdade de expressão de verdade é poder criticar falas, comportamentos, governos, atitudes, leis. Entretanto, violência é humilhar, xingar, atacar pessoas. Então, isso na internet se chama cyberbullying. E aí todos perdem a saúde mental. Atenção a isso. Eu achei o que a doutora disse muito importante. Fala de novo, doutora. Quando uma pessoa é xingada na internet, isso causa nela as mesmas dores como se ela tivesse sido agredida fisicamente. Por quê? Porque ativa as mesmas áreas. E nessa condição ela fica cada vez mais angustiada, com insônia, ansiosa, com dificuldade alimentar, com perda de foco, de concentração, ficando inclusive podendo chegar à depressão. Quando o xingamento acontece com crianças ou mesmo com adolescentes, se torna um pouco pior, porque nessas criaturas, as crianças e os adolescentes, o córtex pré-frontal ainda não está maduro suficientemente, de modo que ela entende que aquilo que foi dito, mesmo que tenha sido dito como uma brincadeira, se torna um gatilho para a vida afora. Então, todos perdem a saúde mental. No caso da vítima, ela vai se entendendo como alguém que não agrada jamais. No caso daquele que provocou a agressão, que é diferente de ter respeito, ele fica com a falsa sensação de poder, entendendo que ele pode fazer tudo porque ele está protegido pela tela. Mas ele também fica sem saúde mental porque em algum momento vai bater nele a sensação de culpa e isso vai causar nele um grande problema, porque ele vai ter muita dificuldade de poder enfrentar os conflitos da vida real, considerando que ele está viciado em agredir, em atacar no mundo virtual. Então veja, liberdade de expressão é criticar uma ação, um comportamento, uma fala, diferente de xingar. Xingar é violência, xingar, humilhar, apostar na pessoa negativamente. E esta violência na internet se chama cyberbullying. Como eu disse, todos perdem a saúde mental. Ela foi perfeita, né, explicando muitas coisas. A questão, né, o que esses ataques causam no emocional das pessoas, né? Eu já vi gente caindo em depressão por causa disso. Luciele, você acha que, o doutor também, que que a internet pode ser um dia um lugar melhor? Se existem leis para isso? E qual a sua opinião, Luciele, também, o doutor, como um advogado falando a lei? Claro, Cláudia, assim como a sociedade física que a gente conhece e que só é melhor graças às leis, né, doutor Nelson? Graças à regulação, também à consciência moral, à vivência ética entre as pessoas. Esse modelo, ele, obviamente, ele vai sendo replicado aos poucos na internet, com um trabalho intenso ali de educação, de cultura das pessoas. É do dia para a noite? Não. A regulação acaba acelerando, né, esse processo, porque as pessoas com medo, elas vão parar para pensar antes de... Deu um problema? Desinibição online, né? Pode repetir só esse finalzinho, por favor? Eu não lembro mais nem o final. Não, você estava falando que as pessoas podem repetir esses ataques, né? Que elas insistem em atacar as pessoas. Então,
esse modelo, né, que a gente tem aí na vida prática, física, com a regulação das redes, esse freio moral das pessoas, isso vai acabar ajudando nesse processo dos desinibidos, né, online. Porque quando eu falo desinibido, veja só, não é uma palavra solta. Tem um estudioso chamado John Sully que ele fala, né, que o anonimato, a falta de contato, a distância, tudo isso faz com que as pessoas fiquem desinibidas e aí tenham mais coragem para atacar os outros. Perfeito. Doutor, você acha que muitas das vezes as críticas são ofensas? E o que as pessoas podem fazer quando elas se sentem ofendidas na internet perante a lei? Então, quanto a isso, é muito importante a gente montar uma distinção do que seria a crítica para a ofensa, que existe uma linha muito tênue sobre isso, né? Numa forma um pouco mais simples e didática, né? A crítica, ela sempre vai estar direcionada ao conteúdo. Ou seja, se a pessoa fez uma postagem, fez um vídeo, vai estar relacionado a este conteúdo. Agora, a ofensa, ela já passa a ser direcionada à pessoa. Ou seja, foge-se do foco do tema da postagem ou da reportagem, seja do objeto que for. Mas já passa a ser direcionado à pessoa. Então você começa a atacar a pessoa e não mais a matéria que está sendo veiculada, né? E, bem, quando isso ocorre, as pessoas elas acabam não sabendo como proceder e acabam muitas vezes só fazendo ou um bloqueio pelas redes sociais, né? Ou até mesmo apagando a postagem. Só que o que ocorre? Numa situação como essa, que a pessoa ela se vê ofendida, ela precisa, a primeira coisa que a gente sempre orienta é fazer a preservação do que a gente chama de evidência, que é na postagem, não das ofensas. Então, essa preservação, ela pode ser feita por um print de tela, uma gravação de tela, mas o ideal é que ela seja feita ou por ata notarial, que é junto aos cartórios, ou por algumas ferramentas que a gente vê pela internet, que elas usam a blockchain, justamente para isso, para mostrar o que aconteceu naquele momento. Porque, como as redes sociais, a internet é muito volúvel, esses comentários eles podem ser apagados a qualquer momento. Então, essa preservação ela é fundamental. Depois dessa preservação, daí sim, fazer as denúncias nas redes sociais, fazer um boletim de ocorrência, representar o boletim de ocorrência e buscar o judiciário. Você falou que E se as pessoas apagarem? O que acontece quando as pessoas apagam? Não tem como mais fazer nada. Quando a pessoa apaga, então, aí já existe uma linha bem complexa, porque se você não deu tempo de fazer a preservação da evidência, você pode sim entrar com um processo para solicitar que a Big Tech, né, que a rede social, aponte o log daquela evidência, né, daquele comentário. Porque não é porque a pessoa apagou alguma coisa da internet que todos os vestígios desaparecem. Na internet, a gente menciona, né, muito esse tipo de evidência como log, né? E esses logs, eles ficam arquivados com as Big Techs. Tá, que aí cabe com as leis hoje, dirigente, as leis hoje, as Big Techs são obrigadas a entregarem isso? Graças ao Marco Civil da Internet, sim. Mas eles... hoje nós já temos justamente para isso. Mas eles seguem? Eles seguem isso? Olha, o complicado de falar de seguir ou não é que muitas vezes existe na lei, né, essa preservação, mas na prática muitas vezes não é entregue. E ela não é entregue, ao nosso ver, por uma falta de punição mais severa. Nós tivemos na Europa, em 2018 e depois de 2024, duas leis
justamente sobre isso. Uma foi a Lei de Execução de Internet e outra foi a Lei de Serviços Digitais. A ideia dessas leis é o Marco Civil, né? Endurecer isso. É o Marco Civil na internet. Foi praticamente o início do Marco Civil da internet na Europa, tanto que o Brasil se baseou pelo primeiro, né, em 2018, pelo Marco Civil da Lei de Execução de Rede, que proveio da Alemanha. E a ideia é justamente isso, que as Big Techs preservem essas evidências por um prazo razoável e que, se não preservar, se não tomar uma atitude, tenha uma punição severa. O que falta no Brasil é uma punição severa. Sem essa punição, a gente tem uma lei sem eficácia. Então, assim, pode falar. Por favor, pode falar, Luciano. Só complementando aqui o pensamento aí, a conversa, tem sites específicos que não são criminosos, tá? Não é dark web, mas tem sites de arquivo de tudo que é postado. Então, não é muito difícil achar essas evidências aí, não, tá? E tem uma outra coisa também que eu lembrei enquanto o Dr. Nelson estava explicando, né, ali para tornar essa internet melhor, e aí o papel dessas Big Techs. Tem uma coisa muito curiosa chamada camadas de eco. O que é isso? A própria rede, ela fomenta conteúdos de ódio. Por quê? Porque tem mais like. Então, quanto mais like, mais ela mostra. Por isso que pessoas incríveis não fazem tanto sucesso quanto pessoas babacas que falam atrocidades. É a plataforma entregando pra gente esse tipo de conteúdo. E ela entrega normalmente o que a gente consome. Então a gente fica naquela bolha, achando que tá todo mundo falando sobre aquilo, que aquilo viralizou, quando na verdade são as Big Techs controlando e fomentando isso que a gente tem dentro da gente. É triste, né? E você falou uma coisa muito interessante, que é essa coisa do algoritmo, né? A gente fica dentro daquela bolha, a gente não sai disso, e tudo isso você sabe que é usado para engenharia social. A engenharia social é uma coisa que hoje derruba governos, né? Que muda a cara de um país. E isso está sendo usado, os algoritmos, como engenharia social, não é mesmo? Exatamente. E olha, sem entrar em questões ideológicas, recentemente a gente teve um caso de uma proibição de um determinado tipo de pesquisa, justamente com a alegação disso, né? De manipular a opinião pública. Então, desenvolver um senso crítico na população não é do dia para a noite. Exatamente. E esse senso crítico vai em tudo, desde institutos de pesquisas até o que a gente consome online e repercute, né? Ajuda a espalhar isso mais ainda. Não cortando um assunto que é muito sério, hoje para quem tem criança tem que ficar atento, colocar aplicativo parental e ver o que as crianças estão fazendo, né? Tem leis, você não pode sair ofendendo uma pessoa, mas eu vou falar uma coisa agora tranquila. Você de casa, você quer ganhar uma bandeira do Brasil? As 50 primeiras pessoas que mandarem um vídeo ou uma foto assistindo o programa, ganha uma bandeira do Brasil, viu? Mas tem que pegar aqui na porta da emissora, ok? Já tá valendo, hein? Manda pra gente. Olha aí, vocês querem uma bandeira do Brasil? Então, eu posso participar? Porque, sábado eu vou ver o jogo, eu tô sem nada. Pode, já tira uma foto, já manda lá no WhatsApp, tá? Manda uma fotinho pra gente do WhatsApp, um videozinho assistindo o programa, que você ganha uma bandeira do Brasil. Mas falando da galera... Cláudia, eu tenho que buscar pessoalmente ou posso mandar um Uber retirar? Pode mandar um Uber, eu entrego pra você. Tá bom. Só que agora, vamos ver o que a galera tá falando em casa. Vamos ler esses comentários da galera, porque o povo tá escrevendo aqui. Vamos ver o que a galera tá falando no Instagram. Olha só que legal. Flávia Feola, jornalista, olha que legal, disse: o xingamento é o atestado público de quem ficou sem argumento quando falta repertório. Sobra grito. Liberdade de expressão exige justamente o que o ofensor não tem, capacidade de pensar antes de falar. Olha, é mais ou menos isso mesmo, né? Tem mais? Lauana Andrade, ela que é atriz, olha que legal, o pessoal bacana comentando, né? Ela que é atriz, ela é influencer digital, ela escreveu:
Eu que o diga pelos meus amarguradinhos. Por que ela escreveu amarguradinhos? Eu sei. Ela posta vídeos na internet falando sobre roupas de ginástica e tudo mais e vem uma galera xingar. É impressionante, realmente. Aí ela fez um quadro Os Amarguradinhos. Oi, tudo bem? Eu sou a Lauana Andrade, eu sou atriz, influenciadora. Sobre o tema de hoje aí no programa, eu tenho muitos haters pelo simples fato de eu ser uma mulher de 45 anos que incentivo outras mulheres a se cuidarem, a ter autoestima, a ter autocuidado, a ir pra academia, treinar, colocar um look bonito. Eu sempre vou pra academia com um look de ginástica. Tenho muitos patrocínios, né, de roupa de ginástica e eu levo bordoada para todo lado por causa disso, porque eles acham que eu quero aparecer, que eu sou casada, eu não posso, que eu não posso me cuidar, que eu já tô velha e assim, são comentários horríveis. Mas eu transformei isso num quadro que chama Amarguradinho da Semana e eu transformo isso em humor. E é isso que a gente tem que fazer, não é? A gente não pode se abalar e viver a vida da gente, cuidar e ser feliz e ter autoestima, porque a vida começa aos 40. Olha, o Lucas Rodrigues Borges. Olá, tudo bem? Se tem um contexto, sou da opinião que se for verdade, respeito. Mas ao contrário, como uma mentira aí, perde-se a credibilidade gerando desrespeito. Cada um com a sua opinião, não é mesmo? Eu queria dizer para vocês que vocês não podem ficar xingando na internet, não podem ofender uma pessoa, porque existem leis. Quero agradecer a presença do Luciélio Guimarães, do Dr. Montini e deixe as suas considerações finais para quem está em casa. Bem, eu gostaria de agradecer a participação do programa e eu acredito que as pessoas devem aprender que existem represálias na internet. Então, como existem represálias, são represálias civis, são represálias criminais. A pessoa ofendida, ela não está sozinha. Ela pode sim buscar a justiça, uma justa reparação, porque ninguém tem o direito de ofender o outro ao ponto como já está ocorrendo, que se transpassa pela crítica. Muito obrigada, doutor. Imagina, Cláudia, eu que agradeço também, agradeço ao Dr. Nelson. Olha, pensa antes de falar, antes de ter o dedinho nervoso. Se precisar de ajuda, você vai procurar aí o Dr. Nelson. E eu termino, Cláudia, com uma reflexão pra gente. Tem um ditado indígena que fala assim: dentro de mim existem dois lobos, o do ódio e o do amor, e eles estão numa guerra. E aí alguém perguntou, tá, mas qual saiu vencedor? A resposta foi: aquele que eu alimento. Então, o que eu alimento é o que vai sair vencedor. É isso, adorei participar aí com vocês. Quando precisarem, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado a você de casa, você que participou pela internet. Espero vocês amanhã participando de novo, né? Tamo junto, tchau!